Código de Processo Civil brasileiro foi regulamentado no ano de 1973 e agora deve passar por uma grande reforma que promete agilizar o julgamento de processos. Sobre o assunto, a repórter Patrícia Matuchevski conversou com um dos integrantes da comissão que estuda as mudanças. O jurista Eupídio Donizete Nunes é presidente da Associação dos Magistrados Estaduais, entidade que representa 12 mil juízes e desembargadores em todo o país. E ele também é membro da comissão que elabora o novo Código de Processo Civil. O jurista esteve em Curitiba para fazer palestras sobre essa discussão. Nós aproveitamos a passagem dele aqui por Curitiba para saber como está esse processo. Todo o novo Código de Processo Civil deve ser alterado ou são só algumas partes? É verdade que as reformas são pontuais, mas haverá a edição de uma nova lei, ou seja, um novo Código de Processo Civil será apresentado ao país. Mas o direito não surge do nada, evidentemente. Então, pequenas reformas no Código anterior e alguns institutos novos, como, por exemplo, o chamado incidente de coletivização, que eu tenho a impressão que ou constitui a parte mais importante no novo Código de Processo Civil. É bom ficar claro que não adianta somente alterar a lei. Vejo por aí algumas pessoas informando que a mera reforma do Código de Processo Civil reduziria em até 70% os prazos processuais. Acho que isso é um otimismo exagerado que não corresponderá à verdade e pode até frustrar a população brasileira. Código é importante, reforma é importante, mas tão ou mais importante que a reforma do Código de Processo Civil é, digamos assim, uma reestruturação do Poder Judiciário. Tem um orçamento em determinados lugares ainda pouco e às vezes ocorre de não receber toda a parcela do orçamento que lhe é devida. Quando o novo código deve estar valendo? Bem, a ideia da comissão é entregar ao Senado no início do mês de junho. Indo ao Senado, terá que votar no Senado, na Câmara de Deputados. Este é um ano de eleição, de forma que é difícil. Eu quero crer que para esse ano não será possível, mas de qualquer forma essa será uma agenda do Poder Legislativo. Eu queria aproveitar que o senhor se dispôs a conversar aqui com a gente para lhe perguntar também de outros assuntos. Qual a sua opinião sobre os casos de corrupção na política? Nós tivemos em Brasília a prisão do então governador e aqui no Paraná são várias as denúncias envolvendo a Assembleia Legislativa. O senhor acredita que falta uma punição mais rigorosa? Há uma mudança de postura com relação à corrupção na política. O que até bem pouco tempo era tido como algo comum, não, os políticos são corruptos mesmo, isso é próprio da administração pública, agora não é visto mais com essa naturalidade. Tanto que nós temos o caso dessa prisão a que você mencionou. Então, eu quero crer que essas punições vão sendo intensificadas e isso é muito bom para o país. Precisa haver a punição, a apuração devida e o que é mais importante, deveria haver uma lei, isso está em discussão no Congresso Nacional, que proibisse os políticos, vamos chamar assim, num sentido amplo, os políticos processados de se candidatarem. No país nós temos 2 pesos e 2 medidas, para ser servidor público, para ingressar num cargo simples da administração pública, não pode ter uma passagem sequer, pelo fórum ou pela polícia. Agora pode ser senador, pode ser presidente da República, pode exercer qualquer cargo eletivo, tendo aí uma ficha extensa. Isso é lamentável que seja assim.